Pessoal, a gente vai só fazer uma rápida introdução. Acho que a gente vai só aprofundar na próxima semana, né? A gente está trabalhando temas, né? Temas que podem ser relevantes para o Enem de vocês. Nesse capítulo, a gente vai estar conversando sobre o conceito de poder para a sociologia. E aí, quando a gente fala conceito de poder, parece que a gente vai dar só uma definição de poder. Não. A gente vai ver que cada sociólogo ele tem um ponto de vista sobre o poder. Às vezes, o ponto de vista de um completa o outro. Às vezes, se contradiz. Então, assim, quando a gente vai falar sobre poder, ele é extremamente relevante, porque ele é uma coisa que faz parte da sua vida, da minha vida. O poder, ele perpassa todas as nossas relações. Todas as nossas relações, elas são relações de poder, tá? Em tudo na vida a gente tem essas relações. Até numa relação sentimental, a relação de poder também se mostra ali. Uma relação entre aluno e professor, também uma relação de poder. Uma relação entre patrão e empregado, também uma relação de poder, né? Pai e filho, uma relação entre irmãos, todas as nossas relações sociais, elas são permeadas pelo poder, tá? Posso dizer para vocês que à medida que a gente vai explicando esse assunto, vocês vão entender que de alguma forma até a nossa felicidade envolve poder, entendeu? Tem muita coisa aí que a gente vai meditar a partir dessa reflexão sobre o que seria poder. E aí eu pergunto para vocês, eu acho que é um espaço para vocês se manifestarem. O que para vocês é poder? Se vocês pudessem dar um conceito sobre isso, o que vocês me diriam? Ó, temos algumas respostas aí. Resposta. Davi disse que é conhecimento. O conhecimento, ele é uma ferramenta de poder, né? Sim, através desse conhecimento, você pode ter poder? Sim, pode ser também, sem dúvida nenhuma. Alice falou de posse, de autoridade, né? Talvez sim. Talvez a ideia de alguém possuir algo, aquele algo que ele tenha, pode possibilitar poder para ela. Interessante. É isso mesmo, tem sentido. A Vitória já abriu para falar que o poder ele não é um só, ele pode ser diverso. Ou seja, a gente pode ter vários tipos de poderes. Isso é verdade? Com certeza. A gente vai ver várias categorias de poder nesse assunto, né? A gente vai ver que o poder ele não está só numa esfera da vida social, ele está em várias esferas da vida. Gutenberg ressaltou a questão do maior liberdade. Quanto mais poder você tem, mais liberdade você tem. Tem sentido. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é verdade. Davi está dizendo que o conhecimento é o maior poder. Vantagens, eu acho que é vantagens. Localização, informações confidenciais. Ah, entendi, sim. Entendi agora o que você quis dizer, né? Exatamente. Assim, o fato de você também ter o conhecimento sobre as coisas, de como as coisas funcionam, pode ser que facilite que você se imponha sobre as coisas. Então, realmente parece que tem sentido, Davi, o que você está dizendo. Realmente tem sentido. Exatamente. Ela está dizendo que o conhecimento ele só é poder se você sabe usá-lo. A Vitória disse. Tem sentido, sim, sem dúvida nenhuma. A gente pode falar isso sim. O poder ele pode ser ruim. Eu não sei se a gente pode falar que o poder ele pode ser ruim. Podemos ver o poder, pessoal, como uma coisa neutra. Agora, cada um em posse desse poder
pode fazer algo bom ou algo ruim. A gente pode conceituar, então, que esse poder ele seria uma coisa neutra e que cada um usa de uma determinada forma. Eu vou dar um exemplo, tá? Pense o poder como uma faca. A faca, ela te dá diversas possibilidades. Entre as possibilidades que essa faca vai te dar, ela pode, por exemplo, te dar a possibilidade de você cortar carne, cortar legumes para fazer um almoço para pessoas que estão precisando, né, pessoas carentes. Mas essa mesma faca você pode usar para tirar a vida de pessoas. Então, será que a faca ela é má? Não, ela não é. Vai depender daquele que está manejando aquela faca, entendeu? Eu acho que essa perspectiva é legal da gente poder entender a questão do poder, né? Achei interessante. Davi diz, como nosso conhecimento, conseguimos fazer armas para nos proteger, no caso da guerra, e as bombas nucleares, exatamente, né? O conhecimento, ele é uma ferramenta, né? Que a partir dele você pode fazer com aquele conhecimento algo positivo ou algo negativo, né? Isso aí é verdade. Gutenberg diz, se der poder demais para alguém, ela pode acabar saindo de si, né? Na verdade é o seguinte, o poder, na verdade, ele não, na minha opinião pessoal, tá? O poder, ele não muda você, o poder apenas revela você. Quanto mais oportunidade você tem de tomar decisões e essas decisões serem válidas, mais você vai poder soltar aquilo que está dentro de você reprimido pelas impossibilidades. Eu acho que isso é algo legal para a gente poder pensar, né? Nem um rato, a Vitória diz, tem um rato criaria uma ratoeira ou matar alguém. Isso aí é verdade. Interessante, deixa eu ver mais. Capacidade de fazer algo, empreender algo. Isso aí, Amanda, já é um conceito mais voltado assim pelo dicionário. Mas é isso mesmo. O poder ele pode ser visto como uma possibilidade de fazer alguma coisa, né? De agir em relação a alguma coisa. Mas a gente consegue perceber que essa capacidade, olha que interessante, né? O fato de você ter essa capacidade de fazer algo, esse algo ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, entendeu? Eu acho que fica legal. Gutenberg, é engraçado, eu acho que eu nunca na minha vida tinha usado esse exemplo da faca, mas faz todo sentido do mundo, né? A questão do uso dela, né? Quer dizer, a faca, ela te dá N possibilidades, né? Você pode fazer através dela várias coisas, coisas boas e coisas ruins, né? Eu acho que isso aí é interessante. Por exemplo, os políticos que hoje estão no poder, eles têm poder. Eles têm um poder político, né? Eles têm a possibilidade, têm capacidade de tomar decisões e essas decisões serem válidas para o maior número de pessoas. E essa capacidade, ela pode ser, de novo, você pode revelar as suas más intenções e usar esse poder dessa forma negativa, ou você pode usar ele também de forma, né, negativa. Você pode ser um político que está ali e solta mais ou menos, usa o poder, né, vai soltando os aspectos positivos seus, ou pode soltar os seus aspectos negativos, né? Por isso que, às vezes, a lei ela é um limitador da tua ação. Porque a lei ela vai dizer, beleza, você pode fazer isso, porém você vai sofrer consequências pelo que você está fazendo. Então, a lei ela entra de alguma forma para barrar. A lei ela é uma manifestação de poder, né? Também. Mas ela tem um objetivo em relação a isso, né? Exatamente, Vitória. Dando poder para um homem, você realmente descobre. De novo, eu não acredito que o poder ele corrompe o homem. Eu acredito, como você está dizendo, que o poder ele revela quem você é. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Imagine, por exemplo, que você é apenas um irmão entre muitos irmãos da sua casa. Você pode tomar algumas decisões? Pode. Outras você até pode, mas você acaba sendo limitado pela posição que você está. Mas imagine que um dia você agora é pai ou mãe de uma família.
Naquele momento, você vai poder extravasar tudo aquilo que você não podia fazer quando você estava numa posição menor. Entendeu? E isso aí poderia ser nesse sentido, né? Achei legal. Davi diz, tem um ditado que diz, se você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Perfeito, é isso mesmo. Dê a possibilidade dela tomar decisões válidas, né? Porque às vezes ele vai tomando uma decisão a princípio inocente, aí vão vindo outras coisas, é exatamente isso mesmo, tá? É, exatamente, Vitória, concordo com você, né? A questão do ser humano usar mal o poder é exatamente o fato de ele estar pensando primeiro nele, em primeiro lugar nele. Vamos só esticar um pouquinho que tá legal aqui a discussão, né? Realmente isso é verdade. O ser humano, ele é egoísta. Nós somos egoístas por natureza, né? O que muitas vezes a educação faz para a gente é tentar dizer o seguinte, olha, vamos tentar conter um pouquinho do teu egoísmo e vamos tentar fazer alguma coisa mais coletiva, né? Mais solidária. Muitas vezes a educação, ela faz isso com a gente, né? Mas, realmente, o fato da gente usar esse poder de forma ruim, concordo, está muito atrelado ao nosso egoísmo. É exatamente isso, né? Olha aí, o Alice deu o exemplo do questão do Capitão América. Eu acho que é bem interessante mesmo. O poder é tipo o soro do Capitão América, só amplifica o que você está lá. Exatamente. Outra analogia legal. Essa daí eu achei massa. É isso mesmo, né? Vamos imaginar que você via aquele Capitão América, né? Bem fraquinho, né? Bem impossibilitado de fazer várias coisas, né? De se expressar, né? E de repente o cara tomou um soro, ficou forte e agora ele podia fazer, né? Ele podia fazer coisas que antes ele não fazia. E às vezes as pessoas falavam: como é que você pode fazer uma coisa dessa? Porque agora a pessoa tem poder para fazer. Aumentou o poder, né? Entendeu? E agora sim as pessoas vão ver de verdade quem é essa pessoa. Tá entendendo? Legal. Achei bem legal. Olha o Davi dizendo: professor, daquele texto que mandei, é chantagem mesmo, porque o John Wick, né? Destruir um tesouro que o mafioso tinha. Mas o que tinha, um tesouro que o mafioso tinha, mas o que tinha ali de importante não era grana, e sim a chantagem, informações importantes. Ah, tá, entendi. O cara ficou muito tiltado, né, por causa do Wiki ter destruído aquilo. Entendi. É, tem sentido, concordo mesmo. É isso mesmo. Vamos ver, ó. Porque o senhor acha que o conhecimento pode acabar com o egoísmo? Não, eu não, assim, eu acredito que, em parte, o conhecimento ele não pode mudar o que você é, a princípio, né? Eu acredito que, na verdade, assim, se você é egoísta, você não tem como deixar de ser aquilo que você é, tá? Você vai negar o que você é, tá? O que a sociedade às vezes faz através do processo de educação, que é um processo de conhecimento, é simplesmente fazer com que você negue um pouquinho desse seu lado e que você puxe para outro lado, que a sociedade entende que é útil, que é favorável para ela, entendeu? Mas o conhecimento, ele não pode acabar com o egoísmo. Ele pode apenas reprimi-lo de alguma forma, para que você consiga puxar alguma outra coisa daí. Claro que eu tenho uma opinião mais radical, mas eu não vou expressá-la aqui, né? Vou apenas dizer assim que eu concordo mesmo que o conhecimento ele pode minar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Pega um exemplo de uma criança. Eu acho que todos vocês têm irmão ou lidam com crianças pequenas. É muito difícil você conviver com criança pequena. Porque a criança pequena, ela não está nem aí para ninguém, ela está aí para ela. Isso irrita você. Parece que a criança não tem noção. Na verdade, ela não reconhece nada além dela mesma. Entendeu? É uma pessoa. Assim, para mim, aprender sobre egoísmo é ver uma criança. Qualquer coisa que a criança faça, tá? Ela faz exatamente pautado nesse egoísmo dela. Aí o que a mãe vai fazer?
vai tentar, através da educação, ou o pai, o responsável, vai tentar incutir na cabeça dela conceitos que vão fazer com que ela negue um pouco desse egoísmo dela, que ela tente considerar a existência das outras pessoas e de que aquilo que ela está fazendo pode causar dano para ela e para as outras pessoas. E aí entra exatamente essa questão, né, das leis, dos princípios morais, da questão da ética. Ela nasce exatamente para conter o homem nesse âmbito egoísta dele e ele ser direcionado para fazer algo positivo, algo que até nega o que ele é. Que o homem não é nada além do que egoísta. Quer ver um exemplo? Quando você vai ajudar muitas vezes uma pessoa, você às vezes ajuda quando você muitas vezes se coloca no lugar da outra pessoa. Quando você está se colocando no lugar da pessoa, é como se você, naquele momento, estivesse olhando e dizendo, meu Deus, se fosse comigo, né? E se eu tivesse passado por essa determinada situação? Naquele momento, você age, mas você, para fazer isso, você tem que pensar em você. Você tem que olhar para você. Sempre a referência é você mesmo, entendeu? Então, muitas vezes, o que a ética faz, o que esses valores morais que são incutidos no pai da gente, são exatamente para tentar conter isso em nós e dizer, olha, a gente está vivendo no coletivo. Se tu ficar pensando em ti, cara, tu não tem como viver. Tá entendendo? A sociedade vai se destruir. Se cada um pensar somente em si, agir para si, todo mundo vai se destruir. Entendeu? Eu acho que esse princípio que a gente está vivendo de sociedade é exatamente essa intenção de uma viver. E isso eu acho que, Vitória, levaria na questão da anarquia. Né? Mas é engraçado porque a anarquia é exatamente, só que a anarquia é interessante, né? Porque os anarquistas, eles acreditam que depois de um tempo, as pessoas elas conseguiriam viver de forma coletiva, né? Porque você desenvolveria esse aspecto da necessidade da coletividade. Mas, na minha opinião, todas essas coisas que fogem do egoísmo é uma coisa artificial. É uma coisa que, de verdade, não existe no ser humano em si. Pode existir até o desejo de ser aquilo, mas o que ele é outra coisa. Professor, Entendeu? Fica lá, pode falar, Vitória. eu vi, tipo, quando eu tava assistindo umas coisas, um cara ele fez um teste. Ele criou um servidor num jogo e a regra era não tem regras, era um servidor anarquista. Aí entrava todo mundo e fazia o que queria, porque geralmente esses jogos têm regras pra ninguém destruir a outra pessoa. Sim. Aí ele ia deixar esse servidor aberto por uma semana. No segundo dia, já tinham destruído tudo no servidor. Uhum. Naquela anarquia. Ninguém tava com ninguém, ele destruía o campo de todo mundo e em uma semana tava tudo destruído. E eles fecharam o servidor com uma grande explosão. Ele foi tipo um teste social que ele fez de anarquia. Isso. Como seria? É exatamente isso mesmo, Vitória. Concordo. Eu acho que se a coisa realmente for liberada, se você não ter esses princípios, essas leis, essa ética, toda essa coisa que a gente está vendo, o resultado é uma catástrofe, né? Uma catástrofe social, né? E a gente, engraçado, a gente está falando isso, a gente acabou fugindo disso de alguma forma um pouquinho da questão do poder, né? Mas o poder, ele é exatamente algo que, dentro disso, ele é algo que acaba muitas vezes um poder limitando o poder de outras pessoas, né? Ou às vezes esse poder ele pode ser, a gente vai ver na próxima aula, né? Ele pode ser algo exatamente, um assunto leva o outro, a gente já estava puxando para outra coisa, né? Mas a gente vai estar vendo assim que na sociologia esse conceito ele não é fechado. Eu acho que a gente não tem que pegar esses conceitos e dizer assim, então o poder é isso. Não, eu acho que é errado. Eu acho que a gente precisa perceber que essas coisas são construídas. Você vai ter o seu conceito de poder, o outro vai ter outro conceito de poder, entendeu? Então a gente não pode tomar isso como algo absoluto.
Mais uma coisa a gente vai estar vendo na próxima aula. Conceito permeia tudo aquilo que a gente faz na vida da gente. A semana que vem eu vou ver se eu comento para vocês sobre o Nietzsche, e vocês vão ver que faz todo sentido conectar felicidade com poder. Mas deixa para a semana que vem, né? A gente acha que alongou demais aí. A semana que vem a gente continua. Beleza? Vou parar aqui. Queria pedir